Olá pessoal, professor Yuri novamente. Nós aqui nos assuntos do PHP, hoje tratando com funções nativas para manipulação de datas. Datas são bastante importantes para os nossos sistemas, porque além de reportar um certo espaço de tempo que foi realizada uma tarefa, a gente tem aquelas tarefas que demandam da gente armazenar as datas e trabalhar com cálculos a partir de datas. Então a gente tem algumas funções nativas que nos auxiliam a trabalhar com datas. Então a tarefa de hoje vai ser bem simples. A gente vai trabalhar com a função date, que vai retornar a data atual do sistema, né? Ou seja, que o sistema operacional esteja trabalhando. Então, em um dado momento que você chamar essa função, ela te retornará a data e a hora atual, né? Depois a gente tem uma mais específica, né, um pouco mais complexa, que é como se fazer cálculos a partir de uma data específica para chegar na data atual. Então, sem mais delongas, vamos inicializar aqui na prática, realizando essas duas tarefas primeiramente. Depois a gente passa para as outras. Vamos abrir o nosso Sublime Test. Vamos criar aqui no htdocs mais um arquivo. Eu vou salvar esse arquivo como função nativa data. Vamos criar um arquivinho HTML simples. Vou chamar esse de função nativa para manipular datas. Vamos criar aqui no body nosso arquivinho PHP. Pronto. Bom, vamos começar então recuperando a data atual, também conhecida como data corrente, né? Recuperação da data atual. Ou corrente, né? Data corrente. Ok, então é bastante simples a gente utilizar. A gente utiliza aqui a função date e ela espera uma string, né, com a formatação do tipo de data que será apresentado. Então vamos lá. Para começar a gente tem a nossa função date. Essa função espera então alguns tokens aqui para formatação da data que será apresentada. E aonde que eu verifico que está essa formatação? Bastante simples, né? Basta a gente acessar a documentação do PHP. Bom, então eu estou aqui com a página aberta, né, do php.net, que é o site que trata de toda a documentação do PHP. Eu venho aqui e pesquiso por date, que é a função date. Aqui na função date a gente tem todos os parâmetros que a gente trabalha com ela. E a gente tem alguns aqui que são os formatos que a gente vai trabalhar na nossa função. Então eu tenho aqui, por exemplo, o D minúsculo, que retorna o dia de 0 a 31, o D maiúsculo, né, que retorna a semana. Eu tenho o J, e então aqui tem toda a formatação para a apresentação do dia. Ok? Então vamos verificar primeiro como que funciona com o D maiúsculo. Vou lá no nosso navegador, no nosso script, né, no nosso site, e vou colocar aqui como primeiro parâmetro um D minúsculo, certo? E para apresentar isso em tela, vou dar um eco. Com isso salvo aqui, a gente abre lá o nosso sitezinho localhost, lembrando que ele tem que estar com o nosso servidor web funcionando. Função nativa data. Então tá lá, né? Ele retornou o dia atual armazenado no meu sistema, né? Então o dia atual é o dia
22. Então, sempre que eu utilizar esse primeiro parâmetro em minúsculo, ele me retornará o dia atual, desta forma. Então, vamos verificar também como que funciona com o D maiúsculo, né? Aqui na documentação, a gente tem o D maiúsculo. Ele retorna o dia da semana com 3 letras. Então, vamos colocar aqui o D maiúsculo, salvo, a gente volta lá no nosso sitezinho, atualiza, então tá lá, né? O Wednesday, que hoje é quarta-feira, né? O Wednesday. Ok? Temos também, vocês veem que aqui está retornando em inglês. Isso é uma funcionalidade que a gente chama de location. Mas não se preocupem com isso agora, que depois a gente vai verificar como que a gente altera esse location para a gente retornar esses valores em português. Bom, então seguindo aqui, vocês viram que a gente tem tokens para recuperar o dia, né? A gente tem vários tipos de formato para recuperar a semana, né? Qual semana nós estamos no mês. Tem aqui para recuperar o mês, né? Qual mês nós estamos, os formatos dos meses. Temos para recuperar os anos e também temos para recuperar horas, né? Em todos os formatos. Minutos, né? Horas, minutos e segundos, além de milissegundos. Ok? Então, com esses tokens, a gente pode configurar a apresentação da nossa data de diversas formas. Vamos supor que a gente precise recuperar uma data que a gente tenha um dia, um mês, o ano, a hora e os minutos. Então, essa é uma formatação bem comum, né, de se utilizar aqui no Brasil. Então, a gente tem aqui o dia, né? Então, o dia representado a gente pode utilizar, como a gente viu na documentação, o D minúsculo. A gente tem aqui o dia, o D minúsculo. Eu quero em número. Lembrando que a gente tem aqui, para dividir essa barrinha invertida, a gente pode colocar ela aqui. Depois, a gente tem o mês, né? Então, vamos verificar como que o mês é apresentado através dos tokens. O mês está aqui, né? Então, eu tenho maiúsculo, que vai de janeiro a dezembro, escrito, né? A palavra do mês. E eu tenho o mês retornado através de numérico, né? Então, esse aqui encaixa bem. A gente vai usar o M maiúsculo para retornar de 01 a 12 para representar o mês. Então, eu vou colocar 12. E depois a gente tem o ano, né? Então, vamos verificar como o ano é apresentado aqui na documentação. Então, o ano a gente tem essas possibilidades, né? E para a gente, melhor aqui entre elas, seria aqui o Y maiúsculo, né? Que retorna de 1999 a 2013, que a gente tem como exemplo, né? Essa representação. Então, vamos utilizar o Y maiúsculo. E a gente tem também, né, a possibilidade de apresentar as nossas horas e minutos. Então, para horas, a gente tem aqui na documentação uma infinidade também, né? Então, a gente precisa apresentar as horas. A gente tem aqui o H maiúsculo, que ele representa de 1 a 12, né, no formato AM. E depois a gente tem o H maiúsculo, né, no formato PM. Ele vai de 00 a 23 horas. Então, vamos utilizar esse H maiúsculo para a gente retornar. Eu vou dar um espaço aqui. Vou utilizar o H maiúsculo, 2 pontos e depois os minutos, né? Como que a gente retorna os minutos? Basta a gente verificar aqui, né? Os minutos, eles estão aqui, ó, no izinho minúsculo, né?
que ele retorna de 0 a 59. Então vamos colocar lá I minúsculo para a representação dos minutos. Então olha só, essa sequência aqui de tokens, ela pode ser modificada, basta vocês verificarem lá na documentação e vocês verão, né, as possibilidades. Então basta você testar essas possibilidades aqui para verificar como que elas funcionam a fundo, cada uma delas. Então vamos salvar e vamos verificar como que essa data é apresentada lá no nosso navegador. Vou dar um F5, então tá lá, né? Hoje nessa data aqui está 22/12/2020, 16h48. Como vocês podem observar, a data veio errada. Então ele retorna a data do nosso sistema operacional. Porém, ele pega também a data que a gente chama de time zone, que é a localização no nosso PHP. Provavelmente aí no computador de vocês deve ter vindo a data errada também, mas não se preocupa, depois a gente vai corrigir esse problema de time zone e a forma dele apresentar essa data. Voltando lá para o nosso código, como eu vinha dizendo, a gente tem várias possibilidades. Então vocês podem configurar essa data num formato diferente, né, do jeito que vocês querem apresentar. A gente pode salvar ela assim com tracinho. Ela será apresentada assim. Ou então a gente pode utilizar, né, alterar a apresentação por dia. Só um minuto. A gente pode, por exemplo, alterar o padrão americano, como mês, ano, né? O padrão americano é ano, mês e dia, por exemplo, né? Então a gente pode, por exemplo, mostrar assim, que ele retornará para a gente. Porém, né, o mais comum aqui no padrão brasileiro é o data, mês e ano, certo? Fica a critério de vocês a forma de apresentação dessa data. Então, voltando, como eu vinha dizendo, a data às vezes ela apresenta de uma maneira errada, né? Essa configuração é uma configuração de time zone. Aí o sistema do PHP ele faz um cálculo com a data atual, aí a data retornada do nosso sistema operacional. Mas se não tiver configurado direitinho, ele provavelmente retornará erro, igual retornou no nosso, e acredito que no de vocês também. Então, para a gente descobrir qual que é o time zone configurado no nosso PHP, vamos fazer a chamada da função. Vou dar um eco aqui na função date default time zone get, igual está aqui. Vou só dar um eco aqui para dar uma quebra de linha. Com o nosso ponto e vírgula, salvo isso aqui. Então vamos lá no nosso navegador. E olha só, o nosso time zone está para Europa, Berlim, né? Por isso que deu aquela retorno de data errada, que está completamente desconfigurado com o nosso time zone do Brasil, né? Brasília, Brasil. Então, para resolver isso, a gente pode utilizar o arquivo de configuração php.ini ou então utilizar a date default time zone set, né, que configura, né, atualiza o time zone default em tempo de execução. Então, sempre que você executar o seu código, esse date default time zone set setará, né, configurará o time zone seu conforme vocês demandam, né? Que no nosso caso é Brasília, Brasil.
Então, para a gente configurar em tempo de execução, o melhor é utilizar essa função. Porque se você alterar o arquivo e depois você vier a instalar o seu sistema em outro servidor, provavelmente o arquivo do PHP não será atualizado. Então a gente utiliza essa função, toda vez que ela for executada, ela atualizará dentro do seu código. Mas a gente vai aprender as duas formas. Então vamos voltar no nosso código. Eu vou dar aqui, chamar a função date default time zone set. E a gente precisa aqui, ó, retornar qual o time zone, né? O identificador do time zone. E qual que é esse identificador? Bem, bastante simples, né? Bastante voltar na nossa documentação. Vocês têm que ter o hábito, né, de ler essa documentação, viu, pessoal? Então eu venho aqui, pesquiso por time zones. Opa. Né? E aqui eu tenho uma lista dos time zones suportados. Então a gente abre aqui, né, da América. E aqui uma coisa interessante, eu não sei se alterou ainda, que o time zone do Brasil, ele era São Paulo. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. América, São Paulo. Este aqui. Que na verdade o original é Brasília, né? Mas esse eu acredito que será atualizado. Mas a gente consegue entrar a nível de cidade. Mas o atual mesmo é esse time zone aqui, né? América, São Paulo. Então eu vou copiar, né, esse time zone aqui. A gente volta lá para o nosso código. Vou colar ele aqui no nosso time zone identifier. Vou colar ele aqui. E eu vou só dar um eco aqui no nosso data atual para vocês verem essa data sendo modificada. Eu venho aqui, vou só dar um eco aqui para dar um quebra de linha. Então tá lá, né? Eu apresentei a data, né, antes e a data depois de eu configurar o time zone. Vou dar um Ctrl S. Volta lá no nosso código. Vamos abrir o nosso códigozinho. Vou dar aqui um F5. Então tá lá, né? A data aqui de cima, vejam que ela tá 16h53, né? Isso aqui é Europa Berlim. Já no Brasil, olha, 11h53, que bate com o horário aqui que está no nosso relógio. Porém, esse aqui é retornado através do nosso servidor, né? Eu vou só dar mais aqui mais um eco aqui para a gente ver o time zone que está configurado, né? Então eu venho aqui, dou este eco aqui, qual o time zone que vai apresentar agora. Dou uma quebra de linha aqui também. Então vamos verificar. Tá lá, né? Então América São Paulo, a nossa data e hora é esta que está aqui na tela, né? E já na Europa Berlim, essa de cima. Bom, então essa é a forma da gente alterar o time zone através do código, né? Que é o mais correto, porque toda vez que seu código for atualizado, né? Que for executado, ele irá atualizar o seu time zone. Porém, existe outra forma da gente configurar. Se você tiver acesso aos arquivos, né? Ao servidor, que na verdade às vezes você trabalha numa empresa que não tem, mas nos seus programinhas você tem, né? Basta você vir aqui em Champ. Basta a gente clicar aqui em Config, vir aqui ó, no arquivo php.ini, ele também está armazenado lá na instalação, tá? Clico aqui, vai me abrir o arquivinho de configuração. Então basta eu dar aqui um Ctrl F, né, para localizar time zone.
Então tá aqui embaixo, né? Time zone. Vou dar mais uma para localizar. Verifique que agora ele está aqui, ó, nessa linha de código de date, tá Europa Berlim. E a gente viu, né, que o nosso time zone América São Paulo. Basta eu copiar América São Paulo e colar aqui nessa linha de comando. Posso fechar aqui, né, posso salvar aqui e posso fechar aqui. Então a gente atualizando agora o código, a gente vê que vai atualizar a nossa time zone. Eu preciso dar uma reinstalada aqui, uma reinicializada. Então eu tenho que abrir o champ aqui, dar uma parada aqui no meu Apache, que eu fiz uma atualização nos arquivos. Starto ele de novo. Se eu der um F5, vocês reparam que agora, né, o primeiro time zone que eu dei antes de setar ou de alterar, ele já está com São Paulo, né, América São Paulo, que é o padrão brasileiro. Na verdade é Brasília, né, mas aqui na nossa documentação está América São Paulo. Bom, então espero que vocês verifiquem mais a documentação, testem, né, testem os tokenzinhos de apresentação de data e a gente, para vocês praticarem. E seguindo aqui, agora a gente precisa fazer um cálculo entre datas, né? A gente tem uma data inicial e uma final. Então existem algumas funções para nos auxiliar isso. Mas para a gente verificar aqui melhor, vamos abrir aqui o nosso código. Vamos comentar esse trecho de código aqui. Vou comentar esse trecho de código. Tá. Ok. E aqui no nosso trecho, para a gente fazer um cálculo, eu vou ter uma data inicial. Vou criar uma variável chamada data inicial. E vou criar outra data que vai se chamar data final. Então eu tenho essas duas datas. Lembrando que o padrão americano, ele inicia pelo ano, né? Ele inicia pelo ano, mês e dia, né? É diferente do padrão brasileiro. Então, o padrão de datas aqui brasileiro, americano, é, por exemplo, 2020, né? 07 e o dia, né? 22. Esse é o padrão brasileiro. Então, quando a gente vai utilizar a manipulação com start time, né, para recuperar as datas textuais em segundos, aí ele espera sempre esse modelo aqui. E se a sua data estiver no modelo brasileiro, você tem que converter ele, tá? Só para lembrar, é importante vocês saberem disso, porque senão o cálculo dá errado. Bom, então o desafio aqui é bem simples. Eu quero saber a diferença que eu tenho entre essa data aqui. Lembrando que o padrão americano a gente tem que colocar em tracinhos para essa data aqui. Por exemplo, 15/5/2019. Então eu tenho essas duas datas e eu quero fazer o cálculo da diferença de datas entre elas. Então, o primeiro passo, eu preciso converter isso aqui em uma coisa que eu possa fazer cálculo, né? Neste caso aqui, isso são umas strings. Eu não consigo fazer cálculo com strings. Então a gente precisa ter o conceito aqui, transformar ela de timestamp, né? É o que a gente chama de timestamp. Então a gente precisa pegar essa data e transformar ela em alguma coisa, né, que possa ser calculado.
Então, por padrão, os sistemas computacionais ele trabalha com uma data inicial de 1º de 1970. Isso marca o padrão dos sistemas operacionais em Unix, né, quando se iniciou. Então, por padrão, os cálculos de datas eles têm como base essa data. Então, para saber quantos minutos eu tenho e ser calculado, a gente usa como base essa data, né, subtraindo essa data dessa. Aí eu tenho a quantidade de minutos que possa ser calculado. Isso que a gente chama de timestamp. Então eu transformo isso aqui menos isso aqui, eu tenho um número. Transformo isso aqui menos isso aqui, eu tenho outro número. Então assim eu posso calcular essas duas datas. Então eu vou utilizar uma função aqui, que é str to time, né, passando a minha variável data inicial. Então essa função vai transformar essa data aqui em milissegundos a partir dessa, né? Então eu tenho que ter outra variável para receber essa transformação. Eu vou chamar de time inicial, né? Então a minha variável time inicial, ela vai usar a função str2time, pegando a minha data inicial. Por isso é importante utilizar nesse padrão, porque ela será feito cálculo a partir desse padrão, tá? Então, esse str2time, ele vai ver a diferença entre a data inicial, né, que é essa aqui que a gente tem, para 1970, né? Então, a gente também é importante saber que no JavaScript é retornado em milissegundos. Já no PHP, isso é retornado em segundos, tá? Então eu tenho, através dessa função, a quantidade de segundos entre essas duas datas. Então eu só vou apresentar em tela aqui, lembrando sempre de colocar o ponto e vírgula, viu pessoal? Nunca esquecer. Eu vou dar um eco aqui na minha data inicial, tá? Concatenando, só para ficar fácil a visualização, com minha time inicial, só para vocês verificarem. Então salvo isso aqui, vamos lá para o nosso navegador agora. Opa, tem um erro aqui na linha 30. Faltou só aqui a gente atribuir, né, a variável a minha função calculando. Volto lá. Agora sim, né? Eu tenho aqui a minha data inicial e o que ela representa em segundos. Então essa aqui é a quantidade de segundos que eu tenho entre essa data e 1º de 1970, tá? Então, para a gente fazer o cálculo da data final, eu uso a mesma coisa, né? Colocar aqui, eu vou criar uma função time final, que vai receber str2time, certo? Da data final. Então aqui eu vou ter a quantidade de segundos da data de 1970 até esta data final, ok? Então já tenho a quantidade de segundos aqui e a quantidade de segundos aqui. Eu vou dar mais uma quebra de linha aqui.
Vou colocar aqui, só copiar para a gente saber qual que é a data final e qual que é o time final. Tá. Vou salvar isso aqui. Então, vamos botar um ponto e vírgula aqui. Ponto e vírgula, salvamos. Então tem lá, né? Eu tenho essa data inicial e a quantidade que ela tem em segundos. Tenho a data final e a quantidade que ela tem em segundos. Então basta eu diminuir uma pela outra, né? Então vamos voltar lá no código. Então eu vou criar aqui uma variável. Vou chamar ela de diferença. Entre times, diferença times. Então ela vai receber a time final, né? Que é a quantidade de milissegundos que eu achei aqui na time final, menos a time inicial, que é a quantidade de milissegundos que eu tenho na time inicial. Bom, então eu só vou dar um eco aqui, né? Vou escrever que a diferença de segundos entre a data inicial e data final é... Eu dou aqui uma quebra, né? E utilizo a nossa variável que armazena o valor da diferença. Diferença times. Está escrito errado, mas vocês corrigem aí. Ponto e vírgula. Vamos salvar isso aqui. Vamos verificar lá no nosso navegador. Então, a diferença entre a data final e a data inicial é essa quantidade aqui de segundos, né? Dá 37.497.600 segundos entre uma data e outra. Então a gente só precisa saber quantos segundos tem um dia, né? Então bem simples. Eu vou colocar aqui que um dia tem 24 horas. Então que tem 60 minutos, tem 60 segundos, né? Então basta eu multiplicar aqui que eu tenho o resultado. Então se vocês fizerem esse cálculo aí, vocês vão descobrir que um dia tem 86.400 segundos. Então bastante simples, né? Basta eu dividir esse resultado pela quantidade de segundos que eu tenho em um dia. Então eu pego a diferença times, né? Vou até colocar aqui entre aspas. Dividido por a quantidade de segundos que existem em um dia. 86.400. Então, né, basta eu dar um eco aqui. Vou escrever aqui a quantidade de dias entre a data inicial e a data final é este cálculo aqui, né? Então eu vou só concatenar. Vou dar um eco aqui
no BR para a gente dar uma quebra de linha. Salvo aqui. Vamos lá para o nosso navegador. Vou atualizar. Então tá lá, né? A quantidade de dias entre a data inicial e a data final são 434 dias, né? Então, entre esta data aqui e esta, eu tenho 434 dias. Então, pessoal, esse foi a forma da gente descobrir a diferença entre uma data e outra. Espero que tenham conseguido chegar até o final. Pratiquem mais, né? Façam mais uma vez. Verifiquem também a documentação para vocês verem como se trabalha com data. E até a próxima aula.